Senhor Senhor, Deus, somos nosso gratos. Pai, Amém. nós te agradecemos, Senhor. Te Sim, Senhor. agradecemos por Obrigado. esse privilégio de Sim, Senhor. estarmos reunidos em Cristo, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque a tua palavra nos fala que hoje somos tabernáculos onde que é a habitação do teu Espírito. Sim, E Senhor. através disso podemos estar unidos uns aos outros. Sim, E a tua Senhor. palavra fala que nós podemos estar lavando os pés uns dos outros, Senhor. Amém, Senhor. Nos ensina com a tua palavra nessa manhã, que teu Amém. Espírito, através do vaso de barro, traga uma palavra de admoestação, de amor, de Sim. incentivo, e Amém. que possamos, através disso, sermos fruto para essa próxima semana, Pai, frutificar em Ti. Derrama bênçãos sobre todos os irmãos, seus irmãos estão na Argentina, pela Amém. pátria argentina, pela pátria Sim. Paraguai, pela pátria Brasil, que o seu evangelho seja pregado a todos os cantos, nos fortalece os nossos irmãos em Pedro Juan, em Ponta Porã, e lembramos o projeto também, Deus abençoe, Senhor. Amém, Senhor. Abençoe os nossos irmãos que estão trabalhando e que estão à frente. Em Amém. nome de Jesus, agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus é Glória a bom. Deus. Amém. Deus é bom, né, irmãos? Tem um versículo que eu tá queimando o coração, né? Que é bom falar, né? Que é Apocalipse 1:4. E na oração do irmão Amaury, né? Como que é importante nós sermos lavados, né? Nos pés, né? A expressão dos pés é aquilo que nos conecta com esse mundo. Nós somos espirituais não porque sejamos especiais, é porque nós temos o Espírito de Deus. Então, nós que estamos na fé, estamos conectados com o Senhor, mas ainda tem ligações nesse mundo, e nossos pés, eles ficam. Por isso que os pés é uma figura interessante, que nos conecta com esse mundo, né? O Senhor falou claramente, irmãos, no mundo passareis por Peraí. aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Glória a Apocalipse, Deus. Apocalipse 1:4 diz, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vosotros da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. E eu fiquei muito impressionado como o Senhor considera, irmãos, as 7 igrejas. E aqui, as 7 igrejas, nós sabemos, irmãos, que é o presente de João, né? As coisas que são, que dizem respeito a o tratamento que Deus faz com aqueles chamados gentios que agora são filhos de Deus. E todos aqueles que passaram a crer no Evangelho, seja de qualquer nacionalidade, hoje são chamados de igrejas, membros do corpo de Cristo. Então, irmãos, eu acho que é o mais excelente, o sublime que nós estamos vendo no livro de Apocalipse é a pessoa de Cristo e a relação intrínseca que ela tem com as igrejas. Nós vimos na reunião anterior isso, né, irmãos? Que ele se passeia no meio dos candeeiros e que conserva na sua mão direita as 7 estrelas. Mas, irmão, o trato que o Senhor faz, ou essa apresentação dessa carta às 7 igrejas, eu não diria, irmãos, paz seja com vocês a Pérgamo, a Tiatira. Não falaria, não. Sardes, né? As igrejas, essas igrejas eu não falaria. Olha o que João vai falar assim, para 7 igrejas. Aqui não ficou fora nenhuma. Mas dentro da minha avaliação, eu deixaria fora algumas, irmãos. Não sei os irmãos. Mas Tiatira, irmãos, e Pérgamo e Sardes, eu deixaria fora dessa salutação. Olha que fala. Laodiceia, então, né, irmãos? Eu não falaria, olha só, disse, graça e paz a vosotros. Olha só, irmãos, da parte, olha de parte de quem? Daquele que era. Olha, irmãos, que há de vir. E da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. É sensacional. Porque, irmãos, nós vemos dentro do ponto de vista, nós dizemos assim, esse aqui merece. E aquele não merece, né? Esse aqui, eu lavo os pés dele. Mas aquele lá, não. A gente não faz assim dentro de nossas avaliações, né, irmãos? Verdade, irmão. Verdade.
Né, Ronaldo? Como que você faz lá no presídio, irmão? Você tem alguns assim também ou não? Tem, tem. Tem alguém ali que você não deve falar nada. Você tem que só escutar, só Oh, meu escutar. Deus, que coisa, E né? muitas vezes é assim, nós temos que só escutar e deixar e falar, não, Deus vai fazer a obra na vida dessa pessoa. Sim, irmão. Porque as cartas era para alertar também, né? Sim, irmão. As cartas era para alertar como Jonas, né? Sim, E Jonas foi enviado a Nínive, né? sim, irmão. Para alertar Nínive, né? Ele não foi para perdoar ou para ter dó ou para deixar a paz de Cristo lá em Nínive. Ele foi para alertar Nínive, né? Que era para Nínive se arrepender. Nínive era para se arrepender, porque eles estavam totalmente em pecado, né? Sim. E a maioria dessas igrejas estão vivendo a maioria em pecados, né? E hoje em dia, aqui também não é diferente, nós vivemos essa vida. Visitamos várias denominações que aí só tem show, né? Só tem dança, teatro. Sim. Por quê? Porque os pastores da denominação já não têm mais essência para passar para a igreja, para as pessoas que estão ali. Eles não têm mais nada. Eles estão em carne pura. Estão vivendo em carne pura. Não vivem mais em espírito. É Vivem verdade, só irmão. pensando em ganhar dinheiro, arrecadar dinheiro, né? Para comprar carros, para dizer para os outros que ele tem mais unção que o Vitor, tem mais unção que o Ronaldo, né? Né? Verdade, irmão. Então, não é diferente desse tempo. Naquele tempo era uma coisa, e Deus mandou a palavra para João para Sim, alertar, né? Fale verdade. para o anjo da igreja, fale, Amém. né? Ele não disse para deixar a paz de Cristo lá, Sim, né? Ele não disse verdade. para não deixar a paz de Cristo para nenhuma dessas igrejas, mas ele disse exorte, alerta, fale para eles, né? O nosso trabalho muitas vezes é só falar, né? E não deixar a paz de Cristo, porque muita gente não vai querer aceitar a paz de Cristo. Aqui em Pedro Juan Cabaleiro tem um muchacho que eu visitava ele direto, mas de repente ele começou a se esconder, se esquivar, e o Espírito Santo falou: pare, não vá mais, né? E hoje ele está numa cadeira de roda, né? E pedindo para a oração, mas eu não tenho como chegar onde ele está, porque ele está escondido, né? Ele está escondido, não tem como chegar para ir lá orar por ele. E Deus é bom, né? Deus fala, exorte, 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 né? Nosso trabalho é exortar, levar a palavra. Amém. Glória a Deus, irmão. O irmão Ronilson está Amém. aí, Glória a irmão Deus, Ronilson. Graça e paz, irmão Ronilson. Amém. Graça, Então, graça e paz, irmão Ronilson. amém, então. Interessante que o Vitor falou assim que quando se é por nós, a gente verdadeiramente a gente deixaria algumas igrejas para trás. Porque Verdade. imagina uma igreja que tem sinagoga de Satanás. Como é que você... E não deixa de ser igreja, hein? É Não deixa igreja, de mas ser. Isso. tem sinagoga de Satanás, outro tem ensinamento de Nicolaítas, de Jezabel. Rapaz, de Sim, verdade. Se é por nós mesmos, a gente rejeitaria as igrejas, de verdade. verdade. Mas graças a Deus, que Deus é misericordioso e como falou o Ronaldo. Agora é alertar e se arrepender, né? Voltar para Sim, Deus. amém. Bem, continua, irmão. Você sabe, irmãos, que quando a gente aborda as sete igrejas do Apocalipse, estruturalmente ela apresenta diferentes situações. Só que tem algumas igrejas, exatamente duas, né? Que a gente, vamos dizer assim, não tem repreensões para ele. Ela não tem a exortação que se tem que se arrepender. E uma delas é a igreja Esmirna e a outra é a igreja em Filadélfia. Mas é dita para elas que elas perseverassem ou permanecessem e que se mantenham fiéis. Só isso que é. Então, quando nós falamos das sete igrejas, irmãos, é muito significativo, é importante nós considerarmos que
em tempo presente de João, existiam situações espirituais. Não que significa que só tinha 7 igrejas, porque quando é direcionada às 7 igrejas da Ásia Menor, que é a atual Turquia de hoje, irmãos, não significa que só 7 igrejas tinham lá. Mas o Espírito, ele aproveita as situações das igrejas para manifestar o que acontece dentro das igrejas, ou dentro da irmandade, vamos dizer. É importante, irmãos, salientar que 7 igrejas não são 7 aspectos ou 7 traços das igrejas nos tempos e as eras, como alguns interpretam, porque Ou traz condições da igreja, né? Ou condições da condições. igreja. Como ortodoxiamente falando, né, a gente traz cada igreja em cada período da história. Se nós encaixássemos, irmão, e que até podemos trazer como interpretar isso, chama a reflexão dos irmãos, né? Não fiquem com o que eu estou falando, vai nas escrituras. Mas quando apresenta a igreja ideal, que é a igreja em Filadélfia, a igreja em Filadélfia, irmãos, ela é a igreja ideal, né? Vamos dizer, dentro do que nós temos como aprovação de Deus, a igreja em Filadélfia é aprovada e é dita para elas que o Senhor livraria do dia mal para elas. E é exortada a ela, a igreja em Filadélfia, a perseverar. Então, dentro do que nós estamos apresentando, é importante lembrar em que período da história, irmãos, por favor, com sinceridade, em que período da história das igrejas, desde o que João escreveu isso até a atualidade, em que época da história nós podemos encaixar a igreja em Filadélfia? Você vê que impressionante? Você pensa só. Aí, quando você vai nas interpretações, dizem assim, nos grandes movimentos evangélicos, na época da Reforma. Então, traz aplicação espiritual a grandes movimentos evangelísticos, avivamentos espirituais. Se nós trazemos, né, nessa época, podemos trazer do 1700 ao ano 2000, grandes avivamentos que juntaram massas de pessoas. Vamos trazer esse período, irmãos, à igreja em Filadélfia? E isso, irmãos, eu deixo como reflexão. Cada um de nós vá nas escrituras e examina. Agora, nós precisamos trazer desde o ponto de vista mais acertado. Qual que é, irmãos? Com certeza, 7 igrejas fala de 7 situações que a Irmandade vive em cada geração, irmãos. Nós estamos um grupo de irmãos ali, né? E a exortação, quando vem essa carta que vem para 7 igrejas, vem para todas. Quando apresenta a igreja em Sardes, quando apresenta a igreja em Tiatira, a igreja em Pérgamo, não é só para eles, é para todas as igrejas. O mesmo que exortado, você vê como que termina a exortação. Disse, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está vendo que impressionante? O Diego está aí, irmãos. Ô, irmão Diego. Maravilhoso. Então, essa é uma pequena introdução só para nós refletirmos, irmãos. A gente não tem um pensamento fechado ao ponto de dizer, né, irmãos? É assim, você tem que ir nas escrituras e examinar, que o Senhor mostre cada vez mais. Tem muitas pregações falando das 7 igrejas. E a gente não... Irmão Vitor, Sim, irmão. eu vejo do jeito que o irmão está vendo também, eu vejo assim, é aplicado pessoalmente para cada um. Também. Porque nós não podemos aplicar as condições das igrejas de Apocalipse nas condições das igrejas desta era. Isso. O que nós podemos fazer é olhar as condições das igrejas e em qual delas nós nos encaixamos. Ou seja, onde eu me encaixo, onde tem as minhas falências e onde eu tenho que me arrepender e como que eu tenho que estar por das igrejas, das 7 igrejas de Apocalipse. É assim que eu... Glória a Deus, muito bem. Você resumiu perfeitamente. Ou procurar ver a tua falha dentro das cartas, né? Sim, ver a falha que você está cometendo
dentro das exortações que Deus está falando nas cartas às igrejas e se corrigir, né, pessoalmente. Ou, se você é líder de uma denominação, procurar corrigir essa denominação, né, e viver em santidade. Isso. Obrigado, irmão Ronaldo. E graças ao Senhor que a palavra vem para nós, né? Nunca podemos dizer essa palavra é para fulano, né? Porque Não, aí nossa motivação, nosso coração está errado. Apesar de que às vezes nós pegamos a Bíblia, usamos a palavra de Deus para direcionar para alguém específico, às vezes, né? A gente nunca pode ter um coração dizer que essa palavra é para fulano, mas sempre a palavra é para mim. Ela vem primeiro, me exortar e me corrigir. em primeiro lugar é pro pregador, né? Sim, irmão, muito bem. Então, dentro dessas 7 cartas, vamos dizer, é uma carta, mas são direcionadas para 7 igrejas. Igreja. Essa salutação que nós apresentamos no versículo 4, ela não termina no versículo 4. Olha o versículo 5 de Apocalipse 1. E ele continua dizendo: olha a salutação, irmão. Isso aqui é salutação ainda. E disse assim, Apocalipse 1, versículo 5. E da parte, tá vendo? É uma salutação. E da parte de Jesus Cristo. Primeiro foi da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. E agora continua a salutação dizendo: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Olha, irmãos, você vê como que é importante, porque quando apresenta a Jesus Cristo como fiel testemunha, é a mesma coisa que nós estamos falando que o Senhor Jesus tem as 7 estrelas na mão. Então, ser testemunha não é o que você está fazendo, é a tua pessoa. Em primeiro lugar, nós temos a pessoa de Jesus Cristo, a fiel testemunha. E a pergunta que nós devemos fazer, testemunha do que, irmãos? E para quem é testemunha? Olha só, irmãos, vamos só trazendo isso para nós. Continua. O primogênito dos mortos. Ó, como que vem o desdobramento do testemunho agora. Diz o primogênito dos mortos. Por que Jesus Cristo é o primeiro dos mortos? Você vê, irmão? São perguntas que nós precisamos fazer quando está lendo o texto. O soberano dos reis da terra e aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Irmãos, que salutação agora, hein? Você começar o dia com um cumprimento desses, né, irmão? Testemunha, hein? Deus seja louvado, irmãos. Que maravilhoso. E trazendo isso, irmãos, nós precisamos perceber, irmãos, que não é nós sermos testemunhas. E não é nós sermos candeeiros. É nós estarmos naquele que é a testemunha. E naquele que é a luz. É por isso que nós podemos experimentar isso. Quando nós falamos a salutação aqui, capítulo 2, podemos ir agora, irmão, por favor? Agora é a carta em Esmirna, né? Nós já abordamos essa primeira, que era Éfeso, agora nós vamos no Esmirna. Olha como começa o versículo 9 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas disse o primeiro e o último, em que estava morto e tornou a viver. E aqui, irmãos, eu chamo a atenção novamente para os irmãos considerarmos e ponderarmos essa expressão. Ao anjo da igreja em Esmirna. Escreve. Então, novamente usa a palavra anjo em singular. E nós trouxemos na reunião anterior, mostramos, irmãos, que essa palavra anjo significa mensageiro. Só que está em singular. E muitas interpretações traz como que é uma pessoa, é um líder. Então, novamente, eu vou apresentar para os irmãos minha tesis. E isso aqui é meu e o que o Senhor me mostrou. E os irmãos considerar.
principalmente, irmãos, quando você vai nas cartas que Paulo escrevia para as igrejas, nunca mencionou uma pessoa individualmente. Muito difícil que essa carta ia para uma pessoa. Sempre que se direcionava era para os presbíteros, para o especificamente quando eu tenho que resolver uma situação. Mas sempre era lido para todos os irmãos. Agora, qual que é o problema de nós trazermos que a individualidade dessa carta para uma pessoa transmitir para as igrejas? E é o que eu vejo nas escrituras, e nós podemos expressar claramente com a terceira epístola de João. Vamos lá, irmão, por favor, me acompanha na leitura. A terceira epístola de João é curtinha, né? Mas e tão rico, irmãos. Porque nos traz na evidência o perigo de pessoa se tornar o anjo da igreja. A individualidade de dizer eu sou o anjo. Com a Lília, quando nós tínhamos 18 anos, congregamos na igreja, né, Lília? É. Deus só fala comigo. E o pastor dizia assim: eu sou o anjo da igreja. Deus só fala comigo. Ele falava isso literalmente, ele era anjo, nós tínhamos medo, só que não víamos nunca asas nele, né? Ele era o anjo da Nem igreja. fogo. Nem fogo. Nem fogo nem, também. Nem pé de fogo. Bom, mas o problema, irmãos, é que a pessoa, ela consegue começar a ter um conceito de si mesmo além do que deveria ter. E aconteceu nessa epístola maravilhosa, né? Aqui nós vemos a salutação de João mandando para o amado, né? Mas no versículo 9 ele diz o seguinte: escreve alguma coisa à igreja. Ó, diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primacia entre eles, não nos dá acolhida. Olha só, irmão, quem está escrevendo isso aqui é João, o apóstolo. Mas olha que tinha essa situação na igreja, irmãos. Diótrefes era alguém que se achava o anjo da igreja. Porque o atrevimento dele não receber a epístola de João, vamos dizer assim, a carta que está vindo da parte do apóstolo João, que é uma testemunha ocular da ressurreição, confirmado categoricamente com o apóstolo de Jesus. Esse homem aqui, irmãos, ele teve um conceito mais alto do que ele deveria ter. Ao ponto Esse é o de perigo. não deixar... Pode falar, irmão. É o perigo, irmão, de a pessoa se achar em autoridade. Isso, irmão. Quando a pessoa se acha autoridade, esse é o grande perigo, porque ele se acha em cima de outros. Isso. E ele permite e não permite. Isso. Olha só que impressionante aqui, irmão. Tu continuar a leitura aqui. Gosta de exercer a primacia. Entre eles, você tá vendo? Dentre eles, quem? Os irmãos da igreja. Não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, tá falando João, fale lembradas as obras que ele pratica. Que te faz lembrar isso, irmão? Não é a própria carta do Apocalipse, quando disse, conheço tuas obras? Né? Lembra para a igreja de Éfeso falou? Conheço tuas obras? Por isso falei lembrados ou lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Quer dizer, ele estava rejeitando o apóstolo, a palavra que ele vinha, o ensino que vinha pelo apóstolo, e não dava acolhida, mas colocava em dúvida os irmãos que ele estava cuidando. Olha só, irmãos, o que está acontecendo aqui. Ô, nosso irmão Ariel, ali. Ô, irmão Paz, Ariel. Senhor. Paz del Senhor, Todo... hermano. Amém. Paz, Senhor. Amém. Olha só. E diz assim: e não satisfeito ainda com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede que os que querem recebê-los os expulsa da igreja. Olha a autoridade que o homem tinha, hein? Será que essa autoridade era do Espírito, irmão?
Você vê por que quando a gente trouxe, não é liviano, irmão, falar aquela expressão ao anjo da igreja? Não está falando de uma pessoa? Porque o perigo, irmãos, de nós colocarmos responsabilidade sobre uma pessoa é que o coração da pessoa pode se desviar. E, como consequência, pode desviar todos os irmãos que ele cuida. Então, aqueles irmãos que estão diante de pessoas que está cuidando, tem que velar no coração para que não venha acontecer essa soberba no coração. E Paulo exortou a igreja de Éfeso bastante sobre isso, irmãos. Que capítulo 20, versículo 28, se os irmãos me acompanhem, por favor, de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Se algum irmão ler para mim, por favor. 28 e 29, até o 30. Capítulo 20, versículo 28 ao 30. Quer ler, irmão Diego? Amén. Tá bom, irmão. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. De que después, no, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Aí, irmãos. Obrigado, irmãos. Você vê que a motivação real da pessoa é arrastar pessoas para si. Mas quando uma pessoa arrasta outro para si mesmo, está tirando ela de onde, irmãos? De Deus ou de Cristo. Amém. Verdade, irmão. Então, essa pequena introdução para falar desse versículo que mostra ao anjo em singular da igreja de Esmirna. Escreve estas coisas. Então, irmãos, eu não me atrevo a dizer que é uma pessoa. Aqui, Paulo, no capítulo 20 que nós lemos, ele disse, entre vós, está mostrando assim, versículo 29, versículo 28, atendei por vós, olha só, está falando com os presbíteros aqui, da igreja de Éfeso, e por todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu como bispos. Então, aqui era um grupo de presbíteros que estavam cuidando dos irmãos. Olha como que é a sabedoria de Deus, irmão. Colocou várias pessoas juntas para cuidar do rebanho de Deus. Então, a responsabilidade não é de uma pessoa, é daqueles que Deus constituiu, mas são vários irmãos. Agora, quando nós colocamos a supremacia sobre uma pessoa, o perigo é que nós vamos ser arrastados por uma pessoa. Então, a sabedoria de Deus é quando uma situação normal da igreja tem vários irmãos, né? Não tem o irmão. E nós lembramos, nós tivemos no meio de uma pessoa, e os irmãos lembram disso, não vou falar nomes, mas nós vivemos muito de perto esse domínio sobre as pessoas, ao ponto que elas tinham que falar o que ele estava falando. E nós vimos várias situações de vários líderes. E para piorar é até quer governar a tua família, né? E até ponto disso, irmão. Tá na família. É um dominador. Mas graças ao Senhor que em nossa vida foi virada a página. E o Senhor nos conduziu por pastos verdejantes. E agora nós temos o Supremo Pastor que está cuidando de cada um de nós. Não tem uma pessoa, somos todos os irmãos responsáveis por cuidar um dos outros. Eu vejo dessa maneira, irmãos. Mas se algum irmão tem outra maneira de ver, eu também não me oponho. É o que eu estou mostrando, o que eu vi nessas escrituras.
Certamente o Senhor tem constituído pastores, presbíteros, bispos aqui, a função dela, né? Que é supervisionar ou supervisar. Quando alguma pessoa está precisando de lavar os pés, aí o irmão Mauri pega uma vasilha e vai lá, lava os pés e a toalha e seca o pé dele, né? É uma figura linguística só, Amém, viu, irmão. viu, Ariel? Estamos dando ejemplo solo. No vas a agarrar una palangana y lavarle los pies a los hermanos, no. Es un ejemplo cuando el hermano está muy sobrecargado, abatido, desanimado, con la palabra del Señor, vos le empezás a hablar al hermano y es como si fuera que vos le está lavando los pies. Es lo que el Señor Jesús hizo a sus discípulos. E esse é o líder, irmão Vitor, porque o Amém. líder ele tem que arrastar as pessoas para levar para Cristo, Amém. não é para levar para si. O Isso. líder é aquele que limpa e lava os pés, mas entrega para Cristo. Amém. Ele não é para o seu rebanho. O problema hoje em dia é que cada um tem o seu próprio rebanho, né? Sim. E Verdade. hoje é para nós libertar desse rebanho que quatro paredes e colocar em Cristo as pessoas. Em Cristo, isso não quer dizer que não vai ter líder. Não. Sempre vai ter líder. Sempre vai ter irmãos encabeçando ovelhas superiores, mas essa superioridade, ele é mais simples. Ele tem um coração mais humilde. Sim. Ele é mais amoroso. Ele tem mais paciência. Ele não é autoritarismo. Ele não é uma pessoa que quer governar os outros. Sim. Ele leva tudo isso e que Cristo possa governar cada um deles. Sim. Muito bom, É que irmão. Obrigado. na cultura humana, viu a figura do triângulo? Sim. Que na cultura humana, a pessoa que está acima é o que está liderando, né? Sim. Cada escada que você vai subindo, você lidera. Só Sim. que no negócio de Deus é o contrário. Em vez de você subir, você tem que descer. Muito bom. Que tem que ser servo, né? Aquele que quer ser grande no reino, seja o último, seja o servo de todos. Todos. Amém. Maravilhoso, irmão. Eu pedi pro irmão Ronilson, por favor, você pode ler para nós, irmão Ronilson? Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11. Deixa eu pegar uma Bíblia em português aqui, mano. Estou com a Bíblia em espanhol aqui. Só um minutinho. Tá bom, irmão. Obrigado. Pode ser. Amém. Em nome de Jesus. Vamos lá, minha Bíblia. Bendición, hermanos. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11. 8. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, Sim. mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Tem versículo aqui? Versículo 12? 11. O 11. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Amém. Ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. É o 11. Amém. Obrigado, irmão. Deus seja louvado. Que leitura, irmãos. Que encorajamento. Irmão, eu confesso para os irmãos, fui muito encorajado nessa leitura aqui da igreja Esmirna, porque quando nós olhamos, irmão, para aquilo que vivenciou a igreja, nos faz lembrar, nós precisamos lembrar
que aconteceu na época dos apóstolos? E isso nos faz lembrar que quando o evangelho entrou com muita força. Por isso que a salutação ali do versículo 4, nós precisamos trazer para nós o sentido verdadeiro disso. Porque ele diz na salutação para as 7 igrejas, paz seja convosco. E em meio do caos e uma tribulação que a igreja pode passar, que os irmãos estão passando, quando alguém vem e diz para você, paz seja convosco. E nós já falamos, mas é importante falar de novo. Não é pouca coisa, mas você falar, paz seja convosco. Nós lembramos que o Senhor mandou seus discípulos para pregar e entrasse numa casa e dissesse assim, paz seja convosco. E se a pessoa recebesse a eles, essa paz ficaria com eles. Mas, se alguma pessoa, quando era dita aquela salutação, paz seja convosco, e não recebesse, essa paz tinha que voltar para quem? Voltar para eles. Não é verdade? Então, você vê como que é. A força dessa salutação vem até nós. Se nós estamos vivendo como a situação de Esmirna, a igreja de Esmirna, sendo atribulada, passando situações, não cai bem uma palavra assim, irmãos? Paz seja convosco, da parte daquele que esteve morto. Olha só, irmão. Oh, meu Deus do céu. O Senhor disse para nós: tem bom ânimo, paz seja convosco. E os discípulos estavam, no capítulo 20 de João, os irmãos lembram, estavam todos escondidos. O Senhor tinha morto, né? E eles tinham medo de ser também morto como o Senhor Jesus. E todos eles dentro da casa, escondido, fechado com 7 chaves a porta ali. A minha mãe aqui, ela tem uma porta aqui com 7 candados. Ela trava de cima, trava de baixo, tudo. Para você abrir a porta, tem que tirar todas as travas. Assim estavam os discípulos. Tudo trancafiados, né? Essa palavra, né? Trancafiado dentro. E o Senhor aparece no meio deles. Ô, Ariel. Ariel, se aparecesse o Senhor, como iba assim, se te aparecia el Señor, ¿cómo ibas a quedar vos? Capaz que iba a dar un pulo, ¿no es cierto? Me parece que los discípulos estaban con tanto miedo que cuando el Señor aparece en el medio de ellos, en la primera frase que el Señor dice, paz seja convosco, ten bom ánimo, não tenha medo. Aleluya. Isso fala o Senhor conosco, irmão, pessoal, irmão, não tenha medo, tem bom ânimo, não desanima. Glória a Deus, aleluia. Amén. Maravilhoso, irmãos. Deus seja louvado. Então, trazendo para nós a experiência da igreja de Esmirna, o Senhor se apresenta como aquele que esteve morto. Irmãos, que apresentação novamente, né? Versículo 9. Dice, versículo 8, né? Estas coisas disse o primeiro e o último. E aquele que esteve morto e voltou a viver. Quando a gente fala de morte, irmão, não sei os irmãos, né? Mas quando você vai num velório, não sei os irmãos vão num velório, o clima é pesado muitas vezes. Principalmente se é um velório mundano, que a pessoa não tem esperança, não tem fé. Você vê todo mundo chorando, sem consolo. É uma grande perda. Dependendo da pessoa, você vê muitas pessoas chorando. E você também fica comovido com aquilo. Diante daquilo que féretro, né? Daquela pessoa morta. Não fica assim as pessoas? Mas aqui a expressão, irmão, esteve morto. É passado, irmãos. E voltou a viver, irmãos. Para aqueles que estão sendo atribulados, porque a gente não fala tribulação muitas vezes, é porque o vizinho, ele brigou com você, porque alguma coisa aconteceu. A gente briga às vezes ou fica mal, porque alguém não te cumprimenta. Não sei a experiência dos irmãos. Às vezes fica mal por qualquer coisa. Claro que tem muitos irmãos que estão passando por dificuldade, mas às vezes a gente fica mal, fica ruim no dia porque aconteceu alguma coisa. Mas o máximo disso, irmãos, e tô me detendo aqui porque é importante, irmãos. Diante da morte, quando veio a morte, acabou tudo.
Não tem mais esperança. Os planos daquela pessoa já foi. Se ele tinha projeto de comprar, de vender, de se formar, de casar, de ter família, já foi, irmão. A pessoa morreu. Não tem mais esperança. E diante desse, não tem consolo. Assim, irmão Ariel, é nesse mundo. Mas quando nós lidamos com os irmãos da fé, os irmãos que estão em Cristo, tem consolo sim, irmão. Tem esperança, irmãos. Aleluia! Glória a Ah, Deus. agora mesmo estamos sendo consolados e esperançados. Aleluia! O Senhor diz: Eu esteve morto, mas voltei a viver. Irmão, ele está sentado à destra. Ele saiu do túmulo, irmão. A Glória a morte Deus. teve como reter a ele, irmão. Glória a Deus. Ele que está vivo pelo século dos séculos. E aquele que está vivo, ele diz para os irmãos: Não deixarei órfãos. Estarei convosco até o fim dos séculos. Todos os dias estarei convosco. Irmão, não tem justificativa para nós que conhecemos as Escrituras, que cremos no Senhor, nos sentir sozinho, não, irmãos. Não tem como, irmãos. Irmão Vitor, Sim, irmão. quando fala assim, o primogênito dos mortos, seria o único que estava vivo e morreu. O resto já nasceu morto. Todos estão já nasceram da morte. Muito boa observação. Isso aí mesmo. Ele é o primogênito dos mortos. Sim. Maravilhoso, irmão. Deus seja louvado. Glória a Deus. Irmãos, vamos prosseguir aqui na leitura, que senão o tempo vai embora. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Versículo 9. Mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E nós precisamos lembrar que a igreja de Esmirna era uma igreja forte, uma igreja próspera, mas eles estavam sendo atribulados, porque naquele momento, naquele período, estavam debaixo do Império Romano. Nós precisamos lembrar, Israel, quando o Senhor Jesus vem, estava debaixo do Império Romano. E o Império Romano, irmãos, era terrível, porque aqueles césares se declaravam Deus. Eles estavam na posição de Deus. Então, qualquer um que você cultuava além deles, ou se não cultuasse a eles, você era um herege para o romano, porque você não cultuava o César. Eles eram os deuses. Então, que imagina aos cristãos da época, irmão, que se converteram ao Senhor, que adoravam somente a Deus, e que deixaram os ídolos, deixaram os deuses pagãos para adorar só aquele que vive, que está sentado à destra. Imagina aquele quadro, irmãos, aquela perseguição que aqueles irmãos enfrentaram por causa da fé deles. Sem dúvida nenhuma, irmãos, esses irmãos estavam sendo atribulados por causa da fé, por causa do posicionamento em Cristo. Como que hoje nós precisamos posicionar-nos na fé, irmãos? Ser aqueles que pagam qualquer preço. Embora hoje não temos perseguição, aqui na América do Sul não é a mesma coisa que com o continente africano. Tem lugares na África, irmãos, que os muçulmanos, eles perseguem à morte os cristãos. E muitos irmãos cristãos, hoje na atualidade, estão sendo mortos por causa da sua fé. Mas no contexto vindo para aqui, para esse continente, não temos isso. Nossa perseguição, muitas vezes, são coisas muito supérfluas ainda. Às vezes porque defendemos doutrinas, ensinamentos. Pode falar, irmão. Os asiáticos também são assim, da Ásia, né? Também tem, por exemplo, China Sim, comunista, Coreia comunista, muito bem. proibido, hoje em dia, inclusive, tiraram a Bíblia e é proibido totalmente de falar de Cristo e até as redes sociais não funcionam. Se você quer procurar coisa de Deus, não tem mais. Não tem mais. Está proibido. Quem fizer isso já era, ele é expulso e eu acredito que eles matam, só que não é divulgado, né? Sim, Sim. é verdade. E você vê que uma coisa que precisa marcar no seu coração hoje, né? Nós temos certa liberdade, irmãos. Precisamos aproveitar essa liberdade. Você pode sair hoje na tua rua, você pode pegar um microfone,
na aldeia, né, Ariel? E pode falar do Senhor, apesar de que tem às vezes pessoas que se opõem, mas não é aquela perseguição como está sendo na África. Na África, as pessoas são mortas a machado, pegam o machado e matam elas, né? Assista o negócio. Mas eu estou trazendo isso, irmãos, para que nós consideremos realmente o que aconteceu com a igreja de Esmirna. Olha como que o consolo que vem para eles com as declarações, porque, irmãos, isso precisa encorajar nós. Essa fiel testemunha que esteve morto e voltou a viver, fala do que ele fez, irmãos. Ele, o Senhor Jesus, morreu e na morte dele nos libertou do pecado. Nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino de sua luz. Agora somos filhos de Deus, filhos da luz. Então, como filhos da luz, nós incomodamos ao mundo. O mundo fica incomodado. Porque quando você quer viver piadosamente, a Bíblia fala, né? O que acontece com aqueles que querem viver na piedade? Serão perseguidos. Então, existe hoje um tipo de perseguição que não é tirar a tua vida, mas naquele tempo eles estavam sendo mortos. E aqui, irmãos, continua a leitura, versículo 9. Conheço a tua tribulação e tua pobreza. Isso é mais, entre parênteses, tem uma expressão, mas tu eres rico. Ou seja, o escritor, o que traduz a Bíblia, ele escreveu, tu eres pobre, mas ele pensou consigo mesmo, né? Isso aqui, esse que está entre parênteses, não é a Bíblia. Esse é um comentário. Então, qual que é o comentário? Tu és rico. É como se autoconsola, porque você diz, tu eres pobre. Você lembra que o Senhor fala para a igreja em Filadélfia? Disse, por quanto guardaste minha palavra e não negaste meu nome, né? Mas ele disse assim a respeito da igreja, que tu eres pobre. Mesma coisa. Por que pobre, irmãos? Porque ali nós precisamos lembrar nessa escritura. O que significa ser pobre? É o que o Senhor diz nas bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que é pobre. De quê? De espírito. Você vê, quando você é pobre de espírito, você pode ser rico em Deus. Esse é o contraste. Agora, se você é rico em você mesmo, você é pobre de quê? Pobre de Deus. Tem um versículo em Judas, em Tiago, eu não lembro se é capítulo 2. Esse seria um conceito que a pessoa tem de si mesmo, o conceito de se achar que é rico e que tem tudo. E esse conceito não é normal. Não. Agora, aquela pessoa que tem conceito que é pobre, e ele nem sabe que tá sendo rico. É isso que está falando aqui nesse versículo. Sim. Ele fala de si mesmo que ele é pobre, mas agora Deus está falando, você é rico. Você é rico. O irmão Ariel, ¿puede leer un versículo, hermano? Amén. Puede ser en cualquier idioma, hermano. Puede leer. Santiago, capítulo 2, versículo 5. Pode ler em Guarani se quiser, irmão. E eu vou traduzir. Temos tradutor. Santiago, capítulo 2 y versículo 5, ¿verdad? Sí, hermano. Así dice. Escúcheme bien, hermanos queridos. Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza y para que reciba el reino que Él ha prometido a al- a lo que los ama. De versos, Muy bien, verso hermano. 5. Muchas gracias. Ahora voy a pedirle al hermano Mauri que lea en portugués, hermano. Irmão Tiago, capítulo 2, versículo 5, irmão, por favor, se é possível. Irmão, pede Sim. para outro ler, que eu estou com vendo um exame da UTI aqui de um Ah, paciente tá bom. grave. Tá bom, irmão.
O irmão Estou Genaro, lendo pode ler? aqui. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Aleluia. Aleluia. Você entende agora o escritor que está traduzindo a Bíblia, ele coloca, mas sou rico entre parênteses? Como que tá? Está entre parênteses e a tua também, Genaro? Esse versículo aqui de Apocalipse? A de Apocalipse, sim. É. Sim. Tá, né? Versículo 9. Tá sim. Isso. Porque se você for ler só no texto original, você não pode ler essa expressão que diz assim, mas tu é rico. Porque esse é um comentário só. Está entre parênteses, é um comentário. Então, quem fez o comentário na tradução, ele lembra disso. Que quando você é pobre nesse mundo, como que você é para com Deus, Ariel? Quando vos sos pobre neste mundo, Ariel, como sos para Deus agora? Rico. Rico, aleluia! Você sabe que É, lá na aldeia nós falamos assim, quando tem uma frase assim, dá um aplauso a Jesus, e falamos assim, né? Aí todos os irmãos fazem isso. Acho que essa riqueza, É, Deus nos enriquece, mas aqui dá um ênfase, né? sim. Ricos em fé. Não é Ricos em fé. possessões materiais. Isso, muito bem, irmão. E rico. a expressão que nos ajuda a isso é dizer que aquele Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Por isso que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é dador de prêmios para aqueles que ele buscam. Galardoador dos que os buscam. Então, trazendo de novo, irmãos, nós estamos lendo o versículo 9 da igreja de Esmirna, que diz assim: conheço a tua tribulação. Quando você tem um sentimento que ninguém sabe o que você está passando, irmão, tem que ler esse versículo. Conheço a tua tribulação. Porque a sensação, muitas vezes, é que nós estamos passando por circunstâncias que ninguém entende, ou ninguém sabe. Que essas palavras possam nos consolar, irmão Ronaldo. Amém. Ó, Amém. conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Essa pobreza aqui é para com o mundo. Por isso que Amém. quando essa pobreza é para com essa coisa desse mundo, você é rico para com Deus. Amém. Aleluia! Irmão Diego, lê o versículo para mim, por favor, irmão. 2 de Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Capítulo 8. Versículo 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aleluia! Agora é o sentido contrário, viu, Diego? Agora ele sendo rico, olha só, sendo rico, ele era Deus, irmão. Você Você fez fez o pobre. quê? Pobre. Você fez pobre por amor de vós. Para que pela sua pobreza, irmão, porque olha só, irmãos, nós alcancemos a riqueza, agora nós podemos participar do que Deus é por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Conheço a tua tribulação, irmão Ronioso. Aleluia. Eu só vou dar um parêntese aqui, irmão, com Irmão, relação a esse pode ir, irmão. 2 Coríntios 8, versículo 9, que hoje em Sim, dia está sendo muito mal interpretado, sim, com relação à pobreza de Cristo. Ele, sendo rico, ele se fez pobre para sim, nos enriquecer. sim. Hoje está sendo muito utilizado para levar as coisas materiais. Muitos pregadores estão falando que Cristo se fez pobre para nos dar a nós toda a riqueza. Sim. E essa riqueza não é riqueza material. Não. É em sabedoria. Essa pobreza que ele fez, ele era rico quando esteve na terra.
Mas quando que ele se fez pobre? Quando ele foi na cruz. Sim, Porque ali Deus o abandonou. Deus saiu dele. Ele verdade. ficou só ele mesmo. E aí ele ficou pobre. Para quê? Para que todos nós sejamos ricos. Amém. Aquela riqueza que é o próprio Deus. Sim, Deus é a riqueza. amém. Que Glória a todos Deus. nós tenhamos riqueza. Aleluia. Muito rico. Riquíssimo eh, esclarecimento que o irmão trouxe. Porque você vê, irmãos, quando ele estava aqui na terra, não podemos falar que era pobre. Muito bem. Por quê? Porque ele dizia, eu e o Pai somos um. Você vê como que ele pode ser pobre ali, né? Não tem como ser pobre se Deus estava nele de tal maneira. Em que momento que ele ficou pobre? Muito bom, irmão. Maravilhoso. Somente quando ele experimentou o abandono de Deus, ficou pobre. E era na cruz. E ele experimentou a pobreza, que é o abandono de Deus, para que pela sua pobreza na morte, nós que éramos pobres, sejamos aproximados de Deus. Que riqueza, irmão! Obrigado, Glória a Deus. irmão! Deus seja louvado! Maravilhoso, irmão! Muito rico. E aqui, continuando no ênfase no versículo 9, irmãos, é bom nós ir devagar, porque nós podemos assimilar as palavras daqui. É muito bom, irmãos. Nos ajuda. Olha só, conheço a Irmão, tua está sendo tribulação. rico demais. Está Fica, maravilhoso. fica rico, Demais né, da irmão? conta. É muito bom, muito bom. Nós podemos considerar. Ó, conheço a tua tribulação e tua pobreza. E a blasfêmia, isso aqui, irmãos, eu queria trazer, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Isso aqui, irmãos, é muito significativo. Porque a igreja em Esmirna eram gentios. Mas nós precisamos lembrar que Paulo, quando ele foi pregoar o evangelho na região da Ásia, e a primeira igreja que ele, vamos dizer que o Espírito levou foi Éfeso. E a partir da igreja em Éfeso foi conquistada a região da Ásia. Ou foram levantadas as igrejas por o testemunho da conversão dos irmãos. Sendo Éfeso a capital da idolatria, né? Tinha até um templo que era a terceira maravilha do mundo. A partir de ali, o Senhor começou a fazer estrago no reino das trevas. E começou a trazer pessoas para o reino de sua luz. O que aconteceu com aqueles judeus que estavam nas sinagogas? Lembra, irmão? Paulo ia lá e só recebia oposição. Tanto é que lá em Éfeso, ele não prosseguiu mais de 3 meses lá. Porque era oposição tras oposição. E ele viu que não tinha caminho. O que ele fez? Ele foi pegou os discípulos e foi para uma escola lá. Levou lá. Ficou lá com os irmãos lá durante 2 anos lá, ensinando. Fora do ambiente da sinagoga. Apesar de o apóstolo Paulo ser um judeu que amava a sua nação, a primeira coisa que ele fazia quando chegava numa cidade, sabe o que ele fazia? Ele ia lá na sinagoga para anunciar o evangelho para os seus irmãos. Mas toda vez que ele ia, irmãos, olha só aqui, lê comigo, por favor, capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, versículo 19. Eu vou ler para ganhar tempo. Capítulo 14, versículo 19 de Atos dos Apóstolos. Então, alguns judeus chegaram da Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo da multidão. Olha o que ele fazia, irmãos. Ou seja, vou ler de novo. Então, alguns judeus chegaram da Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo da multidão. Olha o que fizeram: apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que estaria morto. Olha o que faziam eles, irmãos. Agora vai comigo aí, vira a página, Apocalipse, Atos 17, versículo 5. Olha que ele sofria lá, irmãos. Mas os judeus ficaram com inveja. Olha só, irmãos. Depois da pregação de Paulo, que começava a ganhar as pessoas para o Senhor, o que aconteceu com esses judeus das sinagogas? Esses judeus que não criam, ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade.
invadiram a casa de Jason, que era um crente, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para meio da multidão, ou seja, para matar ele. Olha só, irmãos, a perseguição que eles sofreram lá. E essa sinagoga de Satanás que está falando aqui, que são chamados judeus, que estavam crendo, aparentemente, irmãos. Por isso que vai ser blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque eles professam fé, mas não creem em coisa nenhuma, irmão. Você tem na boca o nome de Deus, mas não acreditam. Isso é blasfêmia. Porque eles dizem com uma coisa, mas com suas ações negam o que eles estão crendo. Olha só que impressionante, irmãos. Veja só, irmãos. E diz assim: há blasfêmias do que a si mesmos se declaram judeus. Que dizer, nós somos judeus, por nós vem o evangelho. Mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Olha só, irmãos. Essa expressão, eles que estavam sofrendo, além da perseguição do Império Romano, que expropriava. Você sabe como que funcionava o Império Romano, irmãos? Quando alguém era declarado blasfêmio, Allah, naquele tempo, debaixo do Império Romano, estou falando, né? Sabe o que fazia o Império Romano? Vendia a família dessas pessoas, ou levava para dissolver a família, e vendia todas as propriedades, ficar para o Estado. Eles ficavam desapropriados de todos os seus bens. E alguns até eram mortos, dependendo o grau deles. Olha só, irmão, esse que praticava o Império Romano. Mas além do Império Romano, além dessa influência negativa de perseguição, tinha a perseguição dessas sinagogas, ela é chamada cristãos, judeus. Olha só o que eles estão sofrendo, irmãos. Não era pouca coisa, por isso que eu estou trazendo aquela situação que eles vivenciavam lá, irmãos. Olha só, o que o senhor vai falar no versículo 10, né, irmão? Eu vou terminar, já termino, hein? Não temas as coisas que tem de sofrer. Isso aqui o Senhor fala para nós, irmãos. Não temas as coisas que deve sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. Para serdes, o diabo, está para lançar em prisão algum dentre vós. Para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel. Olha só o que o Senhor fala para a igreja. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Olha, irmão, que riqueza, irmãos. Que alento para nós, irmãos. Pagamos qualquer preço, irmãos. E me vem na mente, aqui no coração, aqui esse versículo, o amor de Cristo nos constrange. Irmãos, esses irmãos que estavam sendo atribulados podiam desistir da fé. Podiam largar o barco. Não tem essa expressão, irmão Roneus? Largar o barco? Sim. Ai, a gente não tem a sensação, irmão, que às vezes você quer largar o barco? É chutar o balde. É chutar o balde. Aqui na Argentina é tirar a toalha. Verdade. Irmão, saiu o irmão Amaury, mas o irmão Amaury estava falando da toalha, colocar aqui e a vasilha para lavar os pés, né? Então, quando você lida com um irmão que é muito problemático, você pega a toalha e joga fora. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Joga a toalha para cima. E pega a vasilha com água e joga na cara do irmão. É mesmo assim, né, irmão? Mas aqui o Senhor alenta a igreja, está alentando a nós, irmãos, pagarmos qualquer preço. Não chutar o balde, irmão Ronaldo. É não verdade. tirar a toalha, irmão Genaro. Oh, Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Eis que, através da situação, disse, para provar-vos, desde a expressão, para ser dispostos à prova. Irmãos, não tem tribulação que vem para nos tirar da fé. A tribulação nunca te tira da fé. Eu lembro de um conto não sei se é tipo uma historinha, né? Eu aprendi na escola. Que o vento, aí a Mauri entrou. Irmão, nós estamos falando assim para não tirar a toalha, viu, irmão? Que assim você tem a toalha aqui, né, para lavar os pés dos irmãos. E a gente. Para não tirar a toalha, né?
quer chutar o balde, né? Não tira a toalha, né? Beleza. E pega o Ah, balde em lugar de lavar os pés e joga na cara dos irmãos. Não, irmão, não tá pode. bem. Viu, irmão? Eu tô com também aqui, desculpa para os irmãos, que eu tô vendo uns exames da UTI que estão pedindo. Sim, irmão. Então eu vou trabalhar com a câmera fechada, mas eu estou Tá bom. escutando, tá? Tá joia, irmão. Obrigado, É que eu obrigado, estou irmão. na UTI à distância. Estou na UTI vendo um paciente, dois pacientes. Tá bom, amado irmão. Obrigado. Ó, e aqui o Senhor fala assim, né? Não temas as coisas que tem de sofrer. Ó, irmão, não temas as coisas que tem de sofrer. Essa expressão está dizendo alguém que passou por todo tipo de humilhação, por todo tipo de escárnio, por todo tipo de desprezo. Ele viveu aqui na terra, irmãos, sem querer ser servido. Ele veio para servir. Ele era o rei, o senhor dos senhores. E quando foi perguntado para o Senhor Jesus, tu eres o rei? O Senhor respondeu, se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros não deixariam que eu seja entregue. Todavia, meu reino não é deste mundo. Então, quando ele disse a respeito disso, ele disse, eu vim para dar testemunho da verdade. E todo aquele que ouve, ou todo aquele que crê, vai receber. Então, hoje o Senhor está falando para nós escutarmos a voz do Senhor. Não temas, não temas as coisas que tem de sofrer. Isso que o Senhor fala para nós, irmãos. Não temas. Ó, e continua a expressão. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. Sempre, irmãos. Olha na história. O diabo, ele faz somente o que Deus permitir. Se fosse por ele, não estaríamos conectados hoje aqui no som, compartilhando a palavra. Nem cuidando dos irmãos. Estaríamos todos debaixo do túmulo. Mas o Senhor não permite, irmãos. Nós estamos aqui porque o Senhor permitiu que nós estejamos aqui. Essa é a vontade do Senhor. Então, nós podemos confiar, irmãos, que embora o diabo, ele vai, como fez com Pedro, né? Você lembra que o capítulo 24, é bom ler esse aí. Você não lembra? Capítulo... Está relacionado, né? Mateus 26, acho que é. O Pedro, ele falou assim, seguir-te-é, embora ia passar por situações, ele falou, seguir-te-é. Mas enquanto estes, eu não dou prova. Mas eu seguir-te-é até a morte. Não falou essa expressão, Pedro? Eu acho que está em Mateus, eu não sei se é o capítulo 26. Sim, 26, 34. Irmão Diego, será que pode ler, irmão? 26, 34 de Mateus? Amén. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Antes, irmão, eu acho Aunque que... tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Aí. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Você vê como que é uma ousadia nossa, né? É. Nós falamos assim, não, eu vou seguir o Senhor até a morte. Mas vem um probleminha, a gente já quer chutar o balde. Fala assim, né? Não é mesmo? Mas aqui Pedro, olha como é a ousadia de Pedro, né? Diz ele, Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. O que aconteceu com eles quando o Senhor foi preso, irmão? O que Sumiram aconteceu, tudo. o que aconteceu com Pedro diante da criada? Vê, irmão, como que é? Negó inmediatamente. É. E o Senhor falou assim que o Satanás pediu para te peneirar como se peneira o trigo. Você lembra dessa expressão? Está aqui também. Quer dizer, Satanás pediu para te peneirar como se peneira o trigo. Mas eu roguei por ti. O Senhor fala para ele.
para que tua fé não desfaleça. Então, a tribulação, irmãos, ela pode vir com força para nós, mas nós temos o respaldo do Senhor que está rogando por nós como sumo sacerdote para que a nossa fé não desfaleça diante das tribulações, diante das circunstâncias, irmãos. Olha que palavra, irmãos. Que maravilha para nosso coração. Não desanimar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos de novo, aqui no versículo 9. É versículo 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu tenho um versículo que o irmão Genaro conhece. É Hebreus 11, 32. Hebreus, capítulo 11, versículo 32. É teu versículo, Genaro, qual que é? E que mais direi? E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraques, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. É isso? Sim, irmão, pode ler. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, patriarcas, a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram violência do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força, disseram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Agora sim. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haverem Deus provido coisas superiores ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deus seja louvado, irmãos. E eu termino esse versículo, nessa linha de raciocínio, com Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, irmãos, esses irmãos foram encorajados a permanecer fiel à igreja de Esmirna. A tribulação é 10 dias. Pode ser que depois de 10 dias eles morreram, né? Não sabemos. Ou foram libertos. Mas para esses irmãos que estão sendo atribulados e que estão sendo testemunhas, estão sendo candeeiros, eles estão sendo aquelas pessoas que acendem o fogo do evangelho, vamos dizer, não é, irmãos? Esses irmãos, está dizendo aqui, são como uma nuvem de testemunha para nós. Dice, desembaracémonos de todo peso.
de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, irmãos, com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Maravilhoso. E terminamos o último versículo, irmãos. E aí os irmãos podem continuar compartilhando. Que é o versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. E aqui, irmãos, dá para fazer uma mensagem aqui. Porque o dano da segunda morte, nós sabemos que é a condenação eterna. Esse é o dano da segunda morte. Porque aqueles que ressuscitam em Cristo, eles não têm esse problema. Na primeira ressurreição, ele vai participar da vida de Deus, glorificada. Mas aqueles que participam da segunda ressurreição, que é a ressurreição de juízo, eles vão passar pelo dano da morte. Então, aqueles que são fiéis, aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, porque terá um corpo glorificado, participando da primeira ressurreição. Amém. Ser fiel até a morte. Irmãos, não é por um tempo. Até a morte. A tribulação dura 10 dias. Pode ser 10 dias. Mas nossa fidelidade é até a morte. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Eu paro por aqui porque já me fui da hora. Sim, irmão Victor.